E de olho nas eleições desse ano, a Arquidiocese de Ribeirão Preto publicou orientações para o período eleitoral. A ideia desse subsídio digital é que o eleitor possa votar de forma consciente em candidatos comprometidos com o bem comum. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora ao vivo com o padre Gustavo Benzi, que é coordenador de pastoral da Arquidiocese. Boa noite, padre Gustavo, seja bem-vindo aqui no Pautas da Igreja. Boa noite, Casey. Boa noite também a todos aqueles que nos acompanham aqui pela TV Pai Eterno. Uma alegria participar desse programa Pautas da Igreja com uma temática tão importante e relevante nesse momento atual do nosso Brasil. Alegria toda nossa, viu, padre, de recebê-lo aqui. Eu queria que o senhor falasse para a gente como que surgiu a ideia de criar esse subsídio, né, virtual, digital, para as eleições, para orientar os fiéis, aí, os cristãos, sobre a importância, né, de votar com consciência. A ideia surge principalmente para iluminarmos o momento presente que a gente vive, né? O tema das eleições, ele já está dominando os nossos noticiários, as nossas reflexões. A gente sabe que a gente vive num Brasil que está extremamente polarizado, politicamente falando, e a igreja, como participante da construção da sociedade, através também da sua ação, ela tem que ter um posicionamento a respeito desse momento, né? Então, a nossa intenção ao publicar esse subsídio, que é digital para facilitar e alcançar um maior número de pessoas, é justamente oferecer orientações pautadas na doutrina social da igreja sobre a política, para que, de fato, os nossos fiéis tenham consciência de como votar e votar adequadamente nessas eleições que são municipais e que atingem diretamente a sociedade e a vida das nossas comunidades paroquiais e da igreja como um todo. Agora, padre, nessa época de eleição, eu tenho certeza que vocês ouvem muito, né? Os fiéis falando, eu vou votar por causa disso, vou votar por causa daquilo, nem sei quem eu vou votar. Qual que é a principal preocupação da Igreja Católica nesse momento, principalmente nessa parte de orientação, quando vocês avaliam essa situação que os próprios cristãos não sabem quem votar e o que olhar, analisar cada candidato? Bom, nessa cartilha que nós publicamos, a gente coloca algumas orientações através das quais os fiéis podem se pautar para poder escolher os seus candidatos, né? E o que a gente sempre pensa, primeiro, partindo daquilo que a Igreja nos ensina na Gaudium et Spes do Vaticano II, a política ela deve favorecer e promover o bem comum. Então, a primeira coisa que a gente pede é que o candidato escolhido ele tenha esse princípio, que ele favoreça o bem comum, exerça o seu mandato em função deste bem comum e para a promoção daquilo que a igreja tem como valores. Na cartilha também nós colocamos que os fiéis são convidados a observar algumas qualidades, digamos, dos candidatos, né? Que sejam honestos, que sejam competentes, que eles sejam transparentes naquilo que eles fazem, que eles sejam comprometidos com o bem comum, como nós já dissemos, defensores do bem, dos direitos humanos e também dos direitos sociais, defensores do bem comum, que eles pratiquem coerentemente a fé, sobretudo a fé cristã católica, que sejam homens e mulheres de fé, não só nesse momento das eleições, não é? Mas em todos os momentos, que se preocupem com a inclusão social, que defendam a fé, sobretudo, e que acreditem principalmente e trabalhem em favor da democracia. Então, essas características a gente coloca na cartilha que os fiéis devem observar na hora de escolher aqueles nos quais eles vão votar nessas eleições. A gente está mostrando ali a cartilha, um pouquinho da cartilha, a gente vê que tem ilustrações, está bem colorido, Sim. bem fácil, né, das pessoas entenderem. Eu queria que o senhor falasse para a gente sobre essa questão do bem comum, a coletividade. Isso é muito importante se falar, porque quando alguém vai pedir um voto, geralmente fala assim, vota no fulano porque ele fez algo para mim. Já está errado, né, padre? Sem dúvida nenhuma, né? Acho que principalmente nesse momento que a gente vive de eleições municipais, isso fica muito mais claro, né? Porque os candidatos a prefeituras e também a Câmara dos Vereadores, eles são muito próximos de nós e das nossas comunidades, e muitos candidatos, a gente sabe, eles agem especificamente neste momento de eleições, não é? Buscando favorecer interesses pessoais deles e de algumas pessoas e grupos específicos.
E, sobretudo, nesse momento em que a gente vive, a promoção do bem comum, ela se faz extremamente necessária, né? Um tema que a gente via aqui no programa anteriormente falava sobre o cuidado da casa comum, não é? Uhum. Sobretudo nós aqui na região de Ribeirão Preto estamos sofrendo absurdamente com o problema das queimadas, não é? E que se nós não nos mobilizarmos em conjunto para pensarmos em iniciativas que favoreçam o cuidado da casa comum, por exemplo, cada vez mais, pelo egoísmo de uns, por exemplo, todos nós sofreremos com isso. Por isso que é importante que a gente pense, escolha candidatos que de fato pensem no bem comum e não só nos seus interesses ou de grupos específicos. Amém. Padre, como que faz para ter acesso a essa cartilha? A nossa cartilha, como você já disse, a gente procurou fazer ela da forma mais simples possível, didática, dinâmica. Pode ter acesso a ela nas redes sociais da nossa arquidiocese, o nosso site www.arquidioceserp.org.br. Também nesse mesmo arroba a gente tem o nosso perfil no Instagram. Então lá vocês têm acesso à nossa cartilha, que também pode ser divulgada para que não seja uma atitude única e exclusiva da arquidiocese, mas em favor de todos. Tá ótimo. Queria agradecer mais uma vez a participação do senhor aqui, viu, Padre Gustavo? Seja sempre muito bem-vindo, volte mais vezes, porque esse assunto realmente é muito importante, viu, gente? A igreja, ela tem que realmente discutir a política, porque é o futuro da nossa casa comum, né, Padre? Muito obrigada, viu? Sempre às ordens, sempre que precisarem, estamos à disposição. Deus abençoe e bom programa. Amém. Obrigada. Tchau, tchau.